Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de LibreOffice Calc. Meu nome é William Oliveira e nesse vídeo eu vou mostrar para você como cria e edita estilos, tá? Então, para explicar o que seria um estilo, o estilo é você faz uma formatação específica e você vai aplicar essa formatação específica em diversas outras células. Então, isso é muito útil quando você tem que fazer muitas tabelas na mesma planilha, no mesmo documento, e essas tabelas têm que ter a mesma aparência, então você quer padronizar o seu documento. Então, por exemplo, eu posso criar um estilo que vai pintar o plano de fundo de azul, trocar a cor da fonte branco, por exemplo, e deixar em negrito e centralizado. E você pode colocar borda, você pode proteger a planilha, a célula no caso, e assim por diante. Tá? Então é um estilo personalizado e eu vou mostrar como faz isso. Primeiro você vai ter que vir aqui no menu formatar e clicar em estilos e formatação ou tecla F11, tá? Então aqui eu criei um já personalizado, então você pode criar tipo uma hierarquia de estilos, então título 1, título 2, título 3, e você vai criando conforme a sua necessidade, ou você pode utilizar os existentes que já vem aqui no LibreOffice, tá? Esse aqui já vem esse resultado, esse título, e eu só criei esse personalizado. Vou criar um outro agora, porém eu vou mostrar aqui, ó, botão direito, como foi o que eu criei, ó. Tem até a opção de excluir, ó, os que vem no Calc já não dá para excluir, só o que você cria. Então você pode excluir, ocultar, modificar ou criar um novo dentro do personalizado. Mas como eu quero um novo, vamos dizer assim, principal, eu posso colocar aqui, ó, novo, tá? Clica com o botão direito, aparece esse menu e você clica novo. Ele vai aparecer a caixa, bem parecida com a tecla Ctrl 1, né, que a gente aperta para formatar a célula. Aqui você pode colocar o nome que você desejar. Então aqui eu vou colocar texto branco, por exemplo. Então, eu vou ter uma formatação que vai deixar o texto branco e esse texto branco com algumas diferenças. Então, números, por exemplo. Números eu posso escolher se vai ser um número, porcentagem, moeda, data, hora e assim por diante, tá? Então, por exemplo, o meu, nesse caso, vai ser um texto, então eu posso colocar a informação de texto. Se for número, você pode colocar número. Se for moeda, por exemplo, você pode escolher a moeda, se vai ser em português, se vai ser dólar e assim por diante, tá? Então fica a seu critério essa seleção aqui. Aqui é a fonte, eu vou deixar em negrito, vou colocar o tamanho 14, então vai ficar um maior, você vai perceber que ele vai ficar maior. Efeitos da fonte, aqui você escolhe a cor da fonte, então por exemplo, branco, né, que é o que eu escolhi aquela hora. Você pode colocar sobrelinha, taxado e sublinhado, tá? Fica a seu critério, tem o relevo, tem até contorno e sombra, por exemplo, a sombra. O contorno não aparece, mas tem o contorno também. E vamos escolher aqui o alinhamento. Então, para ficar bem parecido com esse aqui, ó, de cadastro de cliente, ele fica centralizado. Então, horizontal, que é assim, deitado, ele vai ficar mais ou menos no meio, mais ou menos não, vai ficar no meio da célula. E no vertical, eu vou colocar no meio também. Caso a célula, se a célula for muito grande, né, por exemplo, ele vai ficar no meio, não vai ficar nem em cima nem embaixo. Quero que fique no meio. Posso quebrar o texto se eu quiser, mudar a orientação. Isso aí é tudo opcional. Você deixa do jeito que você achar interessante. Borda você pode colocar. Então, por exemplo, aqui no meu eu não coloquei borda, mas se você quiser colocar borda, você pode escolher o estilo da linha, a largura da linha e a cor da linha, tá? E tem as outras posições de sombra, tá? Por padrão não vem nenhuma, ó. Vem na opção sem sombra, mas você pode escolher uma sombra, se você quiser. Plano de fundo. Então, plano de fundo, nesse caso aqui, vai ser o meu plano de fundo azul, tá? Se você quiser escolher alguma outra cor, você pode escolher ou pode deixar sem preenchimento. Ele deleta o plano de fundo. O sem preenchimento e o
preenchimento branco são coisas diferentes, tá? Então, se você não quer preenchimento, você clica sem preenchimento. Se você quiser branco, você pode aplicar branco, tá? Então, tem diferença sim. Na hora de você mexer nas propriedades, aparece que você escolheu a cor branca e não é sem preenchimento, tá? Mas é só para informação mesmo. Então, escolher azul, proteção de célula, eu posso proteger ou posso ocultar durante a impressão, não é o meu caso, mas você vai clicando, aí você vai escolhendo as opções que vem ao seu caso, tá? Então aqui, ó, ele mostra o que você colocou. Eu vou dar um OK. Então, ó, apareceu aqui embaixo, ó, texto branco. Então vamos digitar uma informação aqui, por exemplo, meu nome. Tá? Então você viu que não tem formatação nenhuma. Eu posso clicar no texto branco, pego o balde, ó, modo de preset de formato e clico na caixa, tá? Então, ó, você viu que ele ficou centralizado, ficou da mesma cor, ficou do mesmo tamanho, ficou do tamanho 14, ó. Se eu escolher a fonte, também muda aqui, muda o formato da célula, ó. Tá vendo? Formatar células, Ctrl 1 que eu falei, ficou como texto. Nada te impede também você mudar, né? Então fica a seu critério se você vai mudar ou não. Mas o estilo ele foi criado para você aplicar o estilo e deixar todo mundo com a mesma cara. Então, ó, para você editar, botão direito, modificar. Aqui no exemplo eu vou colocar um verde e dar um OK. Ele vai aplicar para todos os locais que você aplicou aquele estilo, tá? Então, em vez de você ficar pintando um por um, ele vai aplicar o mesmo estilo, ó. Eu vou pintar mais algumas, só para você que funciona. Botão direito, modificar, escolher uma outra cor. Escolher esse vermelho, mais rosa. Aí, ó, vermelho. Então, você pode criar vários estilos. Ele vai ficar vai ficar uma lista, né? Se você quiser, por exemplo, personalizado, criar uma categoria personalizado e dentro desse personalizado ter todos os estilos, pode criar também, né? Modo hierárquico aqui, ó. Vou simplesmente mostrar todos os estilos, ó, estilos ocultos, aplicados e assim por diante, ó. Estilos personalizados. Então aqui mostra todos os estilos, certo? Você não quer mais o pincel, clica de volta e ele vai virar um cursor novamente. Você pode inserir informação, excluir, trabalhar normalmente. Esse aqui do estilo vai ficar aqui. Se você mudar aqui, ele vai continuar. Se você modificar, ele vai modificar todos. E você pode simplesmente excluir. E ele apaga da sua planilha toda a formatação que aquele estilo fez, tá? Então essa dica é uma dica muito útil quando você precisa trabalhar com formatação do documento específico, tá? Então todo documento vai ter a cor azul, o fundo azul com a letra branca, por exemplo. Então você pode criar um estilo e fica muito mais fácil. Aqui existe a ferramenta de clonar, então ela funciona do mesmo jeito, tá? Mas a ferramenta de clonar é para uma outra finalidade. Ele vai clonar ali na hora, mas ele não vai criar um estilo, se você modificar aqui, ele não vai modificar aqui. Então tem essa característica. Se você não precisar ficar modificando toda hora, então pode utilizar simplesmente a opção de clonagem. Se você vai mudar bastante, você vai personalizar bastante sua planilha, então você pode criar um estilo, tá? Então eu espero que tenha ficado tudo claro nesse vídeo. É uma ferramenta muito simples, é muito objetiva, então é só você ler e entender o que você precisa, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.